Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos espíritos segundo o seu comportamento. Este assunto faz parte da questão número 102 do Livro dos Espíritos. Para a compreensão da divisão dos espíritos segundo o seu comportamento, segundo a sua evolução, Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens e 10 classes, sendo os espíritos da terceira ordem os menos evoluídos e os espíritos da primeira ordem os mais evoluídos, sendo também que os espíritos da 10ª classe são os mais atrasados e os da primeira classe os mais evoluídos. Lembrando que estas ordens e classes não têm linhas definidas que separam os espíritos. Estas linhas são didáticas e pode ser que um determinado espírito tenha caracteres até mesmo de mais de uma classe, dado a sua natureza e o seu desenvolvimento. Mas a 10ª classe, que são dos espíritos impuros, as características que os definem são as seguintes: são inclinados ao mal, do que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. E, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não forra o opróbrio e a ignomínia. Meus prezados amigos, a 10ª classe dos espíritos, que são os espíritos impuros, fazem parte da maioria da humanidade terrestre. Por isso somos um planeta de expiações e provas. Por esta razão, o nosso planeta é tão pródigo de ódios, rancores, mágoas, guerras, corrupções diversas, criminalidade, uma profunda decadência de valores, e no plano espiritual, estes espíritos compõem a maior população espiritual da Terra desencarnada, que são compostas pelos moradores do umbral. E o fato de estarem encarnados não muda a qualificação de suas mentes. E em todas as classes sociais, estes espíritos impuros estão presentes. Naquelas pessoas capazes de fazer qualquer coisa pelo poder e pelas riquezas. Enganam, exploram, escravizam. Não são capazes de demonstrar atitudes de piedade, consideração, amor. Quando mais desenvolvidos intelectualmente, ocupam com facilidade, pelos métodos que usam, as classes dominantes, tanto no meio financeiro quanto no meio político, comportando-se com uma completa ausência de escrúpulos. E quando ocupando um meio social,
mais restrito, acabam por se comportar com imensa crueldade, se aliando a outros desencarnados de igual pendores, formando quadrilhas que produzem e traficam drogas, crimes diversos, formando no nosso país a imensa população carcerária, composta de milhões de pessoas que não demonstram nenhum sentimento de amor, piedade, compaixão por ninguém, nem por seus próprios familiares. Quando desencarnados e ligados a alguma atividade mediúnica, não mudam as suas atitudes. Compõem a classe dos espíritos que se comunicam através de médiuns invigilantes ou ignorantes, que se prestam aos serviços mais degradantes, ao exigirem sacrifícios de sangue, ao disseminarem discórdias, porque são capazes de mentir, enganar. E como no nosso mundo tudo que você procurar você encontra, estes espíritos são procurados por encarnados que buscam no plano espiritual a concretização da sordidez de seus próprios planos, de vinganças, utilizando-se da pequenez de sua inveja, do seu ciúme, da sua vaidade, do seu egoísmo, e acabam associando-se a esses espíritos, o que traz para a sua vida ligações que dificilmente se desfazem. E como eles se comprazem no mal, eles constituem no plano espiritual imensas organizações, que funcionam como as organizações criminosas do mundo encarnado, inclusive tendo uma atuação na influenciação psíquica, induzindo mentes mais frágeis ao processo da dependência química, seja através do álcool ou das demais drogas, e ainda fazendo parte de uma profunda interação mental entre traficantes encarnados e desencarnados que se comprazem em utilizar a droga que os encarnados consomem, e através da mistura deste conteúdo químico no corpo do encarnado, que misturado com seu ectoplasma torna acessível aos desencarnados dependentes químicos utilizarem-se dessa droga no plano espiritual. E ainda estes espíritos exercem uma influência muito forte na mente das pessoas mais fragilizadas, induzindo-as à desesperança, ao crime, às ideias suicidas, aos processos degenerados de comportamento, seja em relação ao sexo, seja em relação à baixa estima. E a única forma que temos de nos livrar desta influência é adotarmos um comportamento de vigilância permanente, voltados para o bem, para a prática do bem, voltados para uma harmonização interior, onde a oração e a espiritualidade sejam desenvolvidas constantemente em nossos corações. O processo de reforma íntima, de autoevangelização, se torna uma ação profilática na busca de nos colocarmos à distância das influências destes espíritos, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.